Olá pessoal, tô de volta. Bom, e hoje eu quero falar sobre o quadro O Som dos Anjos. Eu tava num lugar e passei e tinha esse quadro numa moldura. Eu achei algumas coisas interessantes que me fizeram voltar e ficar observando bastante tempo, gastando um tempo observando esse quadro. Justamente porque o Borgerhou ele faz esse quadro após 1800 e essa é a datação do quadro, porém algumas coisas desse quadro não me remetem ao período que ele está. E por que que o pintor faria isso? Se você analisar a época que ele coloca, já não se tinha tanto interesse nesses traços, nessa volta ao estilo que ele colocou. Mas bom, vamos com calma. Antes de tudo isso, é um quadro muito bonito, ele tem algumas interpretações. Eu achei no YouTube uns conteúdos legais que trazem análise desse quadro, como por exemplo a Maria de olhos fechados e descalça, demonstrando humildade, o menino Jesus dormindo sereno, o olhar fixo dos anjos, das anjinhas no foco do menino Jesus. Porém, não é isso que eu quero analisar hoje. Eu quero analisar algumas outras coisas que me incomodaram um pouco. No bom sentido, é claro. O Borgerot, ele descreve como uma volta ao clássico, elementos clássicos, que na verdade são neoclássicos, não é? E um pouco da influência do realismo. Bom, eu diria que parece que ele estava com um pezinho no barroco desse quadro. E por quê? A primeira coisa, o primeiro indício mais importante para fundamentar essa tese é os instrumentos que as três anjinhas estão tocando. A que está em pé, mais alta ali, ela está tocando um alaúde. Embora seja um instrumento que aparece na Bíblia, um instrumento muito antigo, de muitas obras, ele teve um ápice no período barroco. Grande parte de suas peças, de suas obras, de suas tablaturas foram escritas no período barroco. E ele é um símbolo, na verdade, do período barroco. Muitas pinturas, como a laudista, a mulher tocando alaúde, ou outras pinturas, aparecem a referência do, do instrumento, do alaúde, e também da taorba, que é uma variação do alaúde, com certeza, e tantas outras variações como representação desse período. O outro fator importante é, observem essa viola na mão da anjinha mais para baixo. Bom, essa é claramente uma viola barroca. Como que eu sei disso? Bom, primeiro o tamanho, o estilo da viola é caracterizada por uma viola barroca e principalmente o arco que essa anjinha está usando. Como é que é o arco barroco? O arco barroco ele é diferente do arco moderno. O arco moderno tem essa parte superior de madeira reta, onde se apoia os dedos. Já o arco barroco ele faz como se fosse um arco alongado mesmo. Ele tem uma circunferência diferente. E isso é por causa das adaptações do instrumento da época. Utilizava-se esse arco. Se você tiver a oportunidade de ver algum concerto de época, o que são os concertos de época? São aqueles grupos que fazem um concerto com instrumentos da época, com afinação da época, que inclusive era diferente. Você vai ver um pouco da diferença do som. Parece que você está escutando outra música. Se for num ambiente como uma igreja, uma catedral, então é muito legal. Eu tive a experiência de assistir um concerto desse, da trupe barroca, e realmente com instrumentos de época fica bem diferente. E a próxima Andin, a última, ela aparece ali que ela tá meio que com uma harpa na mão. Eu diria que é uma harpa pela posição que ela está segurando. Parece muito uma harpa. Instrumento também muito utilizado nessa época. E os instrumentos remetem ao barroco. Não só os instrumentos, mas se você olhar esse quadro na internet, não vai passar muito essa sensação. Mas o quadro que eu vi ao vivo, pela impressão que ele tinha, ele foi impresso, ele vem de uma maneira mais escura. E quando você vê essa versão mais escura, acontece uma coisa muito legal, que é você vê que tem uma diferença de tom, de luminosidade, muito remetente ao barroco também. Claro que ali na parte de trás a gente não vê nenhuma janela, parece até que é um ambiente ao ar livre. Mas se tivesse uma janela
Essa janela ia trazer a ideia de luz entrando no ambiente. Então, da metade do quadro para lá, ficaria uma luminosidade, e da metade para cá ficaria mais escuro, fazendo um jogo de sombra, coisa que os barrocos faziam muito. A gente vê muito em Caravaggio, a gente vê muito isso nesse período. E olhando para o rosto das anjinhas, a gente consegue perceber características que não me parecem muito clássicas, não. Elas me remetem às representações do Renascimento. Esse Renascimento que trazia essa figura exatamente como essa. Só que, datando de 1800, a pergunta que ficaria para o Borgerot é por que ele tentou essa representação clássica, se não estava muito na moda essa representação na época. No canto inferior, a gente vê uma coluna, uma parte de uma coluna envolta em uma vegetação ali, que traz a ideia das colunas romanas, não é? Mas também remete a uma coisa da coluna grega, onde ele aproveita ali, tem a assinatura dele nessa coluna, ele traz como um detalhe, e nessa coluna eu poderia interpretar como algo mais grego, romano, e inclusive na pintura impressa, essa parte fica bem escura, reforçando um pouco ali esse jogo de luzes. Bom, a gente consegue ver também que os anjos ali não é uma figura tão fiel à teologia, não é? Se você pegar na Bíblia, provavelmente não vai bater as características dos anjos com esses anjinhos. Como eu digo, a arte ela busca a representação. Caberia reclamar sobre essas anjinhas estarem muito belas e muito voltadas à representação de simplesmente três pessoas humanas com asas bem minúsculas, talvez um pouco gregas, eu diria, mas é uma representação, então a gente não pode também exigir tanto. A gente não pode exigir que esteja hiper voltado o que descreve na Bíblia. Até porque esse é um quadro datado por neoclássico, que tem várias características que me fizeram ficar questionando sobre isso. O próprio manto e a diferença de cores me remete a um barroco tardio, talvez até o maneirismo. Eu fiz um vídeo sobre maneirismo aqui no canal e eu falava um pouco sobre essa tonalidade das roupas que aparece em muitos quadros e acaba sendo passiva de questionamento. Não quer dizer que o quadro ele tá fora de uma proposta ou que ele foge muito, mas é interessante por isso. Você vai ter a primeira interpretação de ser um quadro muito bonito, de ser um quadro muito contemplativo, não é? Que leva à reflexão. E na segunda análise mais detalhada, você começa a achar esses pontos, né? Instrumentos barrocos, fisionomia renascentista, jogo de luzes ali, meio que voltados ao barroco também, roupas, representação, objetos de vegetação clássicos. E por último, eu queria falar também de uma coisa. Eu consigo enxergar aqui claramente as características do realismo. A disposição das anjinhas e também da Virgem Maria e do Menino Jesus me remetem muito aos quadros do realismo. E um pouco da textura e da luminosidade também vão me remeter. E eu acho que aqui é uma coisa certeira. É muito impressionante como que esse quadro ele consegue trazer essas misturas. E eu consigo enxergar realismo, eu consigo enxergar neoclassicismo, talvez, eu consigo enxergar barroco, eu consigo enxergar românico, eu consigo enxergar clássico, consigo até enxergar algo grego e renascentista nessa pintura. Claro que você pode analisar de várias formas, né? Aqui eu só estou trazendo uma análise diferente do convencional, um pouco fora do contemplativo. E é muito interessante o Borgerot conseguir fazer isso de forma tão inspirada em outros períodos. Bom, se puderem, recomendo que vocês
Vejam esse quadro ao vivo, é sempre uma experiência diferente. Ter contato com a tela, com a pintura, vejam as diferenças que ficam nítidas. Um pouco de cada característica. Sempre na análise é bom salientar isso. Algumas características que fogem, outras que agregam. E a análise de uma obra é isso, né? É você ir detalhando ali e encontrando. E claro, daqui a pouco surge uma interpretação diferente da minha, que é diferente da outra e da outra. Talvez descubram algo sobre isso em algum documento, em alguma coisa. É sempre assim. A arte ela vai se renovando de acordo com o tempo. Valeu, tchau, tchau.